Ainda ele faz uma outra pergunta. No programa Xênia e Você, em que o senhor professor tomava parte, ouvimos a apresentadora às vezes dizer: Deus é estático porque é perfeito e toda perfeição é estática. Tenho minha opinião, mas gostaria de ouvir a sua. Eu li a sua carta, meu querido Morse, e verifiquei que você trata do assunto mais largamente. Entretanto, aqui no programa, o nosso sistema é este, de reduzir as perguntas para podermos atender ao maior número possível. E se eu às vezes me estendo numa explicação, é porque ela se faz necessária à compreensão do assunto. Você tem razão. A concepção de Xênia, de que Deus é estático por ser perfeito, é uma concepção que está atrelada, por assim dizer, à nossa lógica humana. E a uma lógica determinada praticamente pelas concepções do século XVIII. Já no século XIX, e mesmo no século XVIII, nos finais do século XVIII, já se tinha uma concepção diferente da perfeição. A perfeição não é estática. Perfeito não é aquilo que está acabado. Pode haver uma perfeição naquilo que está iniciado. É um início perfeito. Naquilo que está em desenvolvimento. Um organismo perfeito em seu desenvolvimento, rumo àquilo que Kant chamava a perfectibilidade possível de cada ser. Assim, há na perfeição um dinamismo e não uma estática. Há um dinamismo constante, porque a perfeição implica o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser. No caso do homem, por exemplo, isso se torna bem claro. O homem aparece na Terra nos tempos primitivos, como selvagem, como quase um animal. Entretanto, ele traz dentro de si todas as potencialidades da sua perfeição. Ele é, portanto, perfeito em potência. Potencialmente ele é perfeito. Na proporção em que ele vai se desenvolvendo, através das vidas sucessivas, na renovação das gerações na humanidade, na proporção em que ele vai se desenvolvendo, essas potencialidades vão se manifestando. Nós então dizemos, fulano é uma criatura imperfeita, uma criatura ainda em desenvolvimento. Mas esta é a nossa concepção humana. Para Deus, aquele fulano que está em desenvolvimento é perfeito, porque ele traz em si todos os elementos da perfeição, que estão apenas aflorando, desenvolvendo, maturando, amadurecendo, para chegarem, enfim, a um ponto determinado que nós, humanos, consideraríamos a perfeição, mas que ainda não é perfeição para Deus. Porque para Deus, nós podemos imaginar assim, para Deus, a perfeição é um constante devir, é um incessante evoluir. A perfeição não está, de maneira alguma, em algo que se fez e se completou. Por isso, eu costumo dizer que as pessoas que dizem assim, eu sou um homem que realmente me realizei, sou uma criatura realizada, estas pessoas, se soubessem bem o que quer dizer a realização das potencialidades internas do espírito da criatura humana, nunca usariam essa expressão. Porque um homem realizado, uma criatura realizada, seria alguma criatura que não teria mais nada a desejar, não teria mais nada a fazer, estava completo em si mesmo. E diz o filósofo Heidegger, que é uma das expressões mais altas do pensamento contemporâneo, diz ele, o homem se completa na morte. Ele só está completo quando morre, porque a passagem do homem na vida é uma constante transformação, um constante evoluir. Assim nós só podemos considerá-lo completo na morte. Por quê? Na morte terminou a sua vida de homem. Não obstante, quando termina esta vida de homem, que nos dá a figura completa daquele homem, a figura perfeita dele, no sentido de estar completa, quando termina esta vida, ele inicia uma nova vida, a vida espiritual. E então este homem, que já não é mais homem no sentido de criatura encarnada, mas que é um espírito, irá prosseguir uma nova existência no mundo espiritual, continuando o desenvolvimento das suas potencialidades. Ora, Deus não é aquilo que nós poderíamos chamar um homem acabado, segundo a expressão de Papini, considerando que um homem que chegou à sua velhice e está encerrando a sua carreira é um homem acabado. Não. Deus
é um renovar constante, incessante. Por exemplo, vamos a uma imagem que talvez nos dê uma ideia mais concreta, mais precisa disso. Quando Zoroastro, na Pérsia, Zoroastro, que é o fundador da religião chamada hoje mazdeísta, quando ele na Pérsia quis dar uma ideia de Deus aos seus adeptos, ele disse: a única imagem possível de Deus na terra é o fogo. Por quê? Porque o fogo nunca está parado. O fogo não é estático. O fogo está continuamente se renovando através das suas labaredas. E o fogo afugenta as trevas. O fogo produz a luz. O fogo afugenta as feras no mato, quando os selvagens precisam de afugentar as feras que os rodeiam, que os rondam. Assim o fogo dava para aquele povo, ainda numa fase primitiva da sua evolução, a única imagem que, segundo Zoroastro ou Zaratustra, era a imagem perfeita de Deus, o fogo. E o que fizeram os homens? Passaram a adorar o fogo. Hoje, quando nós vemos velas acesas em algum lugar, num sentido devocional, ou quando vemos lâmpadas acesas nos altares das igrejas, nós estamos diante de uma transposição do zoroastrismo para as outras religiões. A adoração do fogo, a simbologia do fogo presente nas manifestações religiosas. Ora, esta concepção de Zoroastro nos dá um exemplo concreto do que seja aquilo que nós podemos imaginar como a constante, incessante dinâmica da existência de Deus, se podemos chamar assim, da sua vivência como uma inteligência que é centro de todo o universo e que controla toda a movimentação dos astros, das galáxias no espaço infinito. Deus é um dinamismo constante, não pode ser, portanto, estático de maneira alguma. De maneira alguma.